pessoas com o mundo e com elas mesmas. Nós amamos áreas externas e conexão com a natureza. Temos muito orgulho de ter assinado diversos projetos no Brasil e no mundo. Recebemos prêmios internacionais e também participamos de diversas mostras de design e arquitetura aqui no Brasil. Tudo isso confirma o que a gente acredita. A conexão com a natureza é cura, é casa. O Estúdio Plantar Ideias teve a honra, o privilégio e a responsabilidade de desenvolver o projeto de requalificação do Parque do Ibirapuera, que está entre os 5 melhores e maiores parques urbanos do mundo, recebendo 1.800.000 pessoas por mês, mais de 20 milhões de pessoas por ano, em seus 1.200.000 metros quadrados de áreas verdes, lagos e bosques. Quando recebemos o convite da Bambuí e da Lírios para desenvolver este projeto único, entendemos que esta era uma missão parecida com a que tivemos aqui no parque. Chegamos de fato a um resultado que a gente nunca tinha alcançado em nenhum outro empreendimento residencial. E isso é absolutamente marcante para a vida do estúdio. Se você nunca viu, experimentou ou vendeu um empreendimento onde une arquitetura, paisagismo para despertar a felicidade, chegou a hora. O novo empreendimento da Bambuí e da Lírios, no Marista, vai mexer com as suas emoções e mudar o mercado de alto padrão de Goiânia. Bem, pessoal, se a gente trouxe um grande nome que fez a revitalização do Parque Ibirapuera, a gente tinha que ter também uma excelente localização. Então nós estamos aqui na rua 1143, todo mundo aqui se situou? A 200 metros da Ricardo Paranhos e a 200 metros do Parque Areião. E aqui a gente começa a entender qual que é a vista que os apartamentos vai ter. E só que tem um ponto, é uma vista para o Areião e uma vista para Ricardo Paranhos. Então nessa subida de andares aqui, a gente começa a entrar na atmosfera do Marista, e é onde que tudo acontece. A alameda mais charmosa da cidade, o maior pulmão verde da cidade, a gente está exatamente no meio desses dois pontos. É aqui onde estão os melhores restaurantes, as melhores escolas, os melhores bares e a facilidade de deslocamento que você tem para qualquer outro lugar da cidade. Tudo isso a gente encontra exatamente onde está localizado o nosso empreendimento. E ainda com essas duas vistas. Acho que o Marista dispensa comentários, né? E assim, qual o valor de uma vista dessa, gente? Vai precificando, vai fazendo exercício mental e vai colocando valor nesse produto, vai entender quanto ele vai valer no final, que eu vou perguntar para vocês. Aqui eu vou falar rapidamente das metragens, das tipologias que a gente tem no produto. Apartamentos de 3 suítes, com metragens variando de 118 a 148 metros, e duplex no topo do prédio. São 8 unidades tipo duplex com seus 252 metros. Aqui eu já vou trazer um detalhe importante, tá? 118 metros, 2 vagas, gaveta. Nossa, mas gaveta é ruim. Sim, mas aqui é gaveta. O resto tudo é individual. Quem aqui já teve problema com venda, uma venda que engasgou porque o cara queria vaga paralela e não tinha? Aqui a gente não tem essa dor de cabeça. Vocês vão ver que a gente foi pensando nesse projeto em quebrar todas as objeções dos clientes para que vocês consigam vender isso com tranquilidade, com facilidade, tá? Então, 130, 2 vagas individuais, 136, 2 vagas individuais, 148, 2 individuais, 250, 4 vagas individuais, tá? E 70% das unidades do empreendimento ainda contém escaninho. Então você ainda tem a flexibilidade de encaixar o cliente em apartamentos com e sem escaninho, dependendo do interesse dele em ter ou não. Isso acaba gerando mais flexibilidade para vocês, fica mais fácil de encaixar o cliente dependendo do bolso dele. Fachada. Fachada é o cartão de visita do empreendimento. E a gente trouxe aqui uma entrada extremamente instigante. É uma portaria que não tem cara de portaria. Você passar pela rua aqui, se tivesse realmente só uma foto dessa imagem, você nunca ia identificar que isso aqui era um prédio residencial. Você ia pensar que era um hotel boutique, um restaurante de luxo.
E a proposta é exatamente essa, que a gente faça alguma coisa mais aquietada, é uma coisa minimalista realmente. E do lado de cá, a gente percebe a interferência do Muxarabe em todo o perímetro do lazer. Então, aqui a gente não tem aquela caixa fechada do lazer, ou então a mureta de meia altura com paisagismo em cima. Todo ele é vazado. E isso faz o quê? Traz um efeito muito interessante, que é o sombreamento das áreas de lazer. O sol bate aqui e reflete no paisagismo, que acaba transformando um sombreamento que dá um efeito visual fantástico, que vocês vão ver um pouco mais adiante. Além disso, nós temos na fachada os brises. Esses brises, além de composição visual, eles também têm a função de isolamento, porque todos eles são deslizantes. Com isso, a fachada fica dinâmica. A qualquer hora do dia que você passar, a fachada vai estar com uma cara diferente. Entrando no empreendimento, o lobby não poderia ser diferente. A mesma pegada, um lobby minimalista, com mobiliário assinado, o pé direito duplo, o paisagismo interno e essa conexão com a área externa. Então segue exatamente essa mesma proposta da fachada, adentrando no lobby, e depois a gente vai conhecer agora as áreas de lazer. Então vamos lá, só reforçando, coisas bacanas que a gente já tem aqui. A gente já tem um escritório que foi responsável pelo Ibirapuera, assinando esse projeto. Não sei quem conhece o Ibirapuera, mas é uma referência mundial, não é uma referência nacional. O mundo conhece o Ibirapuera. A gente já tem uma fachada ativa, que é algo diferente, é algo tanto quanto inusitado. Isso dá uma dinamicidade, isso traz modernidade, traz a temporalidade para o projeto. A gente tem uma vasta oferta de metragens. A gente tem uma situação de vagas de garagens que é extremamente vantajosas para vocês na hora da venda. E aí a gente vem para o lazer. E o lazer para nós é um grande diferencial nesse produto. A gente começa trazendo para vocês um terreno de 2.500 metros, tá? Eu desafio vocês a lembrarem de um projeto no setor marista que tem uma área de 2.500 metros com uma única torre. Não tem, vocês não vão achar. Os últimos lançamentos todos foram edificados em 3 lotes. E na hora que a gente coloca 5 lotes, isso gera uma potência para o lazer que é algo surreal. E a gente se preocupou em cada item de lazer para ressignificar, para que cada item de lazer virasse para vocês mais um gatilho de venda, mais uma desculpa para ligar para o cliente, mais uma chance de dar uma fisgadinha nele e trazer ele para perto de vocês. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Bem, esse é meu espaço favorito. Lembra que em muitos outros lançamentos eu já conheci na área de lazer a churrasqueira, próxima da piscina. Aqui a gente tem um pátio. O pátio é um ambiente totalmente exclusivo, com a churrasqueira a carvão, com chopeira, com cervejeira, uma piscina dentro dessa área e os elementos vazados na lateral. Então você tem um espaço privativo, porém não é enclausurado. E aqui o que acontece? É a sensação de uma varanda de casa. Essa foi a proposta do arquiteto. Lembra que no vídeo ele falou que o luxo era ter tempo, ter espaço? É exatamente isso daqui que a gente está transformando um ambiente social num ambiente de contemplação, de convivência e com esse efeito visual que a gente está vendo aqui. Avançando, a gente cai no salão de festas. E aí quando eu falei para vocês dos detalhes, da preocupação com o luxo, eu provoco vocês, qual que é a sensação olhando um salão de festas como esse, que tem um lounge todo preparado, que tem uma situação de integração com uma área verde gigantesca à frente, que trabalha com portas pivotantes, que tem todo o trabalho feito no teto. Aqui a arquitetura entra para somar, para agregar valor, para levar essa sensação de luxo, de sofisticação. Não é um salão de festas normal, tradicional, espaço fechado com um monte de cadeirinha e mesinha, feio, sabe, desarrumado, que você vai fazer uma festa e tem que ficar contratando um monte de gente para colocar forração, vaso, nada disso. Aqui o espaço por si só já recebe. O espaço é acolhedor, o espaço encanta e ele traz esse status. Vocês conseguem se visualizar aqui dentro fazendo uma festa? Como as pessoas, como seus convidados vão
sabe, vão fazer a leitura disso em relação a vocês. Poxa, fulano de tal comprou um apartamento super bonito, sofisticado, área de lazer impecável, super decorada. E aqui a gente traz alguns detalhes, a gente traz o verde para dentro. Você vê que a gente tem toda essa preocupação de que esses espaços sejam oportunidades para exercer felicidade, para realmente curtir, aproveitar o momento. O Gustavo falou de tempo, o tempo é o nosso bem mais valioso, o tempo que passa a gente não recupera, então é importante a gente aproveitar ele muito bem. Vou passar aqui para o próximo, tem muita coisa boa ainda. Bom, quem não se enxergou no salão de festa vai se enxergar nessa piscina aqui. Aqui é o Private Club. Como o nosso terreno é muito grande, nós fizemos 2 piscinas. Uma piscina com raia de 25 metros e uma piscina contemplativa, que é exatamente essa daqui. É uma piscina que possui espaços privativos. Então você pode descer com a sua família, pode ter outras pessoas ao mesmo tempo na piscina, porém vocês vão ter o seu espaço reservado em cada um desses pontos aqui. Além do paisagismo que vai fazer esse sombreamento, tem um deck molhado lá na ponta, e quando a gente avança, a gente começa a enxergar todo esse Private Club. Do lado esquerdo aqui tem a piscina com raia de 25 metros, então enquanto você está nadando aqui, sua esposa está tomando sol. Na outra piscina você consegue assimilar isso muito bem. Do lado de cá ainda tem um espaço de espera, né? Tipo um lounge com um minibar. E olhando lá de cima a gente consegue ter uma visão de como que vão ser essas 2 piscinas, uma ao lado da outra. E aqui no canto a gente traz um elemento também muito interessante, que faz parte de toda a composição visual e do paisagismo dessa área, que é uma sauna. Uma sauna no estilo aquário, bem diferente do que a gente também está acostumado a ver, para poder compor ainda mais todo esse ambiente. Aqui a gente traz um outro ambiente. Esse é, assim, recorrente, todo projeto tem, todo empreendimento, todo lançamento é um ambiente de uma academia. E para nós o desafio é o seguinte: como é que a gente torna essa academia especial? Como é que a nossa academia vai ser diferente das demais? E a gente precisa se propor a entregar algo diferente, porque do contrário, vocês ficam sem recursos. E aí o que a gente pensou? Primeiro, vamos dividir essa academia em 2 espaços. O primeiro espaço, ergonomia e musculação, não pode ser um espaço igual a todos os outros, não é o que a gente quer transformar as coisas. Então a gente trouxe a Movement, e quando a gente traz a Movement, que é talvez o maior fabricante de material para academias, a gente traz toda a tecnologia que eles têm embarcada. Então essas máquinas aqui tem interatividade, você consegue receber treino, joga na máquina, enfim, é uma outra dinâmica, torna o malhar muito mais interessante. E do outro lado a gente pega o CrossFit. E aí todo mundo diz: Humberto, acho que você mesmo já lançou alguma coisa que tinha espaço lá meio de CrossFit. Sim, só que aqui é diferente. Aqui a gente trouxe a Punk. Quem conhece a Punk aqui? A galera conhece, então tá malhando aqui. A Punk é talvez o maior, a referência em Goiânia em termos de CrossFit. É um box gigantesco ali no setor marista. E qual que é a brincadeira aqui? Você vai comprar esse apartamento, você vai morar nesse prédio, você vai ter a Punk de graça. Como assim, Humberto? O que estiver rolando lá no box do setor marista vai estar rolando na TV aqui, ó. A gente fechou essa parceria com eles, a gente desenvolveu esse produto com eles. E é o seguinte: o morador, na verdade, compra um apartamento, dentro do condomínio já está ganhando academia, porque na hora que ele descer, o que estiver rolando de WOD, que eles chamam, né, que Work of the Day, está rolando na TV aqui, inclusive com orientação sobre como fazer esse exercício. Então é uma maneira de entregar uma academia com uma outra pegada, com outro discurso, para facilitar para vocês a abordagem, o dia a dia e a apresentação desse empreendimento. Outro espaço que chama a atenção. Quem aqui tem filhos? Quem aqui já ficou no final de semana sem ter o que fazer com essa molecada? Querendo descansar e não ter aonde guardar essa meninada? Ou melhor, quem aqui já perdeu venda nos últimos tempos por empreendimento de altíssimo padrão no Marista não tem uma quadra? Tá aí, né? Rapaz, que povo xoxo. Mais um gatinho. Só 3 que perderam, o resto tudo vendeu. Vamos lá, quem já perdeu venda por não ter uma quadra? Aí. Agora a gente vê que faz diferença. E é isso, aqui a gente tem uma quadra poliesportiva. Então, com 2.500 metros quadrados de terreno, a gente conseguiu
no Marista ser o único empreendimento que tem uma quadra realmente de verdade em torre única. E essa quadra, ela ainda vem com um piso especial. A gente fez uma parceria com uma fábrica que já fez quadras para a NBA, já fez quadras para o Palmeiras, poderia ter sido para outro time, mas fez para o Palmeiras. Federação Paulista de Futsal, ou seja, não é uma quadra poliesportiva comum. É um espaço mais democrático que existe dentro do prédio, porque crianças, jovens, adolescentes, até adultos conseguem brincar aqui nesse ambiente que realmente ele é muito generoso. Gente, eu juro que é quadra de verdade. Eu vou assumir que eu já entreguei prédio que tinha as tais das mini quadras. Mini quadra é lindo, né? Você faz uma foto assim lá de baixo, parece que é grande, você chega lá, você tropica e cai do outro lado. Aqui é grande mesmo, tá, gente? Aqui é uma quadra para a molecada descer, para a turma interagir, para realmente ter 8, 10 crianças jogando sem problema nenhum. Isso no Marista, meu amigo, isso vale muito dinheiro. Os terrenos no Marista são muito caros. Então, peguem essa informação que ela vai ser muito valiosa para vocês. E aqui eu vou mostrar um pouco da amplitude dessa área de lazer. Como eu disse, são 2.500 metros de área no terreno. O lazer ele fica muito esparramado. Aqui não tem aquela conversa de ter o ambiente do sei o que, o ambiente do sei o que, isso é tudo pequenininho. Aqui tudo é generoso. Como referência, peguem a piscina com raia, ela já tem seus 25 metros. Dali você já tem noção do tamanho dessa quadra. Na hora que você olha a quadra, você olha para a academia, você já entende que a academia também é muito potente. Piscinas, o conjunto das duas piscinas, a piscina de lazer, de brincadeira, de estar na parte mais baixa, a sauna no cantinho. E aí eu trago um item interessante. Toda essa parte de dia a dia do prédio, de esporte, de lazer, está para aquele lado. Para o lado de cá, é só festa. E isso é para tirar uma dor de condomínio. Quem mora em condomínio aqui, que a piscina fica na frente do salão de festas. Você está fazendo uma festa e seu vizinho está lá tomando sol, com a sunga desarrumada. É constrangedor, é chato. As pessoas acabam não usando a área de lazer por conta desse nível de interferência. Aqui a gente separou tudo. Então quem está lá, está curtindo, está aproveitando. Se eu estou fazendo a festa de cair rola bacana. Aqui eu vou mostrar os espaços rapidamente. A gente tem um espaço gourmet tradicional. Ah, Humberto, mas você falou que estava ressignificando tudo, mudando tudo, sim. Mas ainda existe aquela festa pequenininha. Isso aqui é quase como uma extensão da minha casa. Se eu tenho lá no apartamento uma varanda integrada, um conjunto de sala e cozinha, eu posso ter aqui, porque às vezes meu bebezinho está dormindo, eu não quero levar bagunça lá para casa. Então eu faço um evento pequenininho aqui para poucas pessoas. A gente tem um pátio, com essa pegada mesmo de quintal de casa. Quem já foi em casa em condomínio fechado? Alphaville, Jardins. Todo mundo quer casa por conta disso daqui. Então a gente está dando o que as casas oferecem de melhor para o cara morar no setor marista, longe daquele trânsito maluco da Javel Cecílio. Então assim, uma super oportunidade para vocês. O salão de festas inteirinho aqui, integrado com aquela praça que eu comentei. E aí olha o tamanho dessa praça, gente. Não é aquelas praças que o pessoal faz um 2x2 com um foguinho no meio e diz que é a praça do fogo, não. Aqui realmente tem uma proposta de integrar muito maior. Imagina você fazer uma festa de noite, o cara tocando sax lá fora, mesa bistrô, é muito mais legal, é muito mais divertido, e isso gera felicidade, é isso que a gente quer trazer para vocês. Além disso, essa praça e o salão de festa se integram à brinquedoteca e playground. Por que brinquedoteca e playground está ali? Simples, quem é pai aqui de criança pequena? Vocês já foram, vocês, suas esposas, enfim, foram para uma festa e seu filho quer ir para o playground do outro lado do prédio. Aí vai lá sua mulher com o filho, você fica na festa sozinho, na hora que ela volta você vai e acabou a festa, você não curte a festa. Então aqui a gente deixou estrategicamente junto. E aí tem um outro problema que é recorrente em todo o prédio. Basicamente você está aqui, rolando churras, tá legal, tá massa, horário passando, a galera entrando no clima, já rolou com vocês, né? E tá ficando bacana, o horário tá avançando, deu 10 horas, você já tá meio assim, chamando todo mundo, vem galera, a festa tá começando, e o vizinho reclamando, ó, tá barulheira, abaixa o som, e aí a gente tem uma solução para vocês. Vocês vão vir correndo aqui, ó, e entra no DML. O que você está falando? Que vai DML? Sim, você entra no DML. E aí você desce essa escada. Porque na hora que você desce a escada, aí você vai para o espaço da festa. E aí, aí pode morrer, aí pode fazer bagunça, não tem hora para acabar. É para realmente não estragar e não perder o clima. Porque a gente quer ser
nunca vi. Se alguém já viu, me fale, por favor. Mais uma novidade, mais um gancho de venda para você bater naquele cliente seu. Às vezes o cliente fica meio assim, tem aquele que já fala, bacana, eu vou descer, minha mulher vai ficar brava. Aquele adolescente chato que às vezes fica ali pentelhando a tua venda e já começa a olhar e fala assim, opa, aqui eu tenho algumas perspectivas interessantes. O fato é novidade, coisa nova, e todo mundo gosta de uma novidade. Então a gente trouxe esse ambiente. Tem bilhar, tem mesa de baralho, tem bar central. Ele tem uma pegada completamente diferente do resto do prédio, porque ele é especial, ele é único e ele é secreto. Beleza? Tem mais coisa? Tem. Ainda tem os apartamentos, né? É isso, gente. Por que a gente contextualizou e fez questão de apresentar dessa forma? Todos vocês e os nossos clientes estão cansados de conhecer um 3 suítes de 100 e poucos metros até 200 metros quadrados, enfim. Ninguém aguenta mais esse discurso e que agora é o melhor produto que já foi lançado até o momento. É isso que a grande maioria dos nossos clientes não aguentam mais ouvir. Então aqui a gente tem toda essa proposta e quando a gente vem para os apartamentos, a gente tem aqui uns 136 metros quadrados, que é exatamente o nosso decorado, que vocês vão conhecer a partir de amanhã. E exatamente essa imagem, onde que a gente tem a integração total do estar, jantar com cozinha, uma varanda extremamente generosa, um campo de visão muito amplo e uma planta muito bem resolvida. Vamos conhecer agora o vídeo que vai mostrar um pouco disso. Vamos lá. Facilitar a vida do corretor nas apresentações, a gente facilitou também no desenvolvimento dos apartamentos. Então nós temos aqui basicamente 3 metragens, 118, 130 e 136. Tá, Gustavo, o que muda nessas plantas? Somente o tamanho da varanda. Então com 118 você tem uma varanda balcão, o de 130 você já tem uma varanda com churrasqueira carvão, e o de 136 você já tem uma varanda avançada, onde essa parte aqui, onde que a gente colocou uma piscina como sugestão, ela ainda é aberta. Então, e o restante do apartamento, ele é exatamente igual. As 3 suítes plenas, o elevador privativo, a integração de todo o ambiente de estar, jantar e varanda, a possibilidade de você colocar um office, tudo isso você consegue replicar para as 3 tipologias. Gente, vamos lá, a gente vai falar de lazer, fachada ativa, vários espaços de lazer, espaços inéditos, falamos das vagas e aqui os apartamentos. Eu vou passar muito rapidamente, mas basicamente eu vou falar aquelas coisas que a gente sempre escuta de cliente. A área de serviço está misturada com a cozinha. Aqui não, aqui está separado, tá? A área de serviço não tem ventilação natural. Aqui tem. Deixa eu ver. Eu quero elevador privativo. Temos. Humberto, mas o elevador privativo aqui na sala eu não consigo fazer o hall, porque eu não estou confortável com a biometria. Aqui você fecha, não atrapalha em nada. Humberto, meu cliente quer um office. Ele precisa de um office.
A gente criou o office, na última planta ele fica bem evidente. Humberto, meu cliente quer 2 duchas no banheiro da suíte master, está providenciado. Humberto, meu cliente precisa de closet, está providenciado. Humberto, meu cliente só aceita se no quarto tiver uma cama king, a cama king está lá. O que mais que vocês escutam de dificuldade para vender? Ah, me sinto preso dentro do apartamento, parece que não ventila. Aqui as esquadrias são praticamente piso teto, praticamente todas, no decorado vocês vão ficar chocados. Então vocês estão vendo que é um produto que desde a concepção, desde a fachada, embasamento, terreno, lazer, passando pelo apartamento, a gente tentou tirar todas as objeções do seu cliente, para facilitar a vida, para que o atendimento de vocês seja tranquilo, leve, feliz e resulte numa bela de uma proposta que vai ser naturalmente aprovada e a gente vai pôr dinheiro no bolso, combinado? Agora é o seguinte, a gente trouxe vários itens. Eu estou achando que vocês estão show, gente. A gente traz tanta coisa boa. Vocês vão vender? Estão ligados. Mas assim, para vender tem que ter técnica, tem que ter boa prática, né? E aí eu não sou o cara assim, mais qualificado para falar disso. E para ajudar vocês a pegarem todas essas informações e levarem isso para o cliente de forma correta, a gente resolveu chamar quem entende, tá? Então eu vou chamar a Esther, ela vai falar um pouquinho para vocês sobre White Luxury, sobre vendas, e eu espero que seja proveitoso. E depois eu volto, porque ainda tem muita coisa legal para ser apresentada. Confere? Boa tarde. Todo mundo animado? Ele falou que eu ia subir aqui para ajudar vocês a venderem, mas eles já fizeram a venda, né? Com tudo que a gente viu aqui, a gente já quer comprar esse apartamento, né? Quem aqui não quer comprar esse apartamento? Mas vamos lá. Eles falaram aqui sobre o Quiet Luxury, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou me apresentar. Eu me chamo Esther Morgan, eu sou headhunter e sou palestrante, especialista no mercado de luxo e no mercado premium. Eu comecei minha carreira como vendedora com 16 anos e fui conseguindo o meu plano de carreira, eu fui conquistando com muita dedicação. Logo como vendedora eu entendi que meu propósito era servir. Eu podia, como vendedora, transformar a vida da minha cliente, transformar o dia dela num dia melhor, melhorar a autoestima dela. E eu fui crescendo na carreira e eu cheguei a executiva de grandes marcas como Armani, Christian Dior, Hugo Boss, sempre focada nesse mesmo propósito. Então, como quando eu virei gestora, eu entendi que eu poderia servir aos meus funcionários, aos meus clientes, à marca, né? Então, quando você trabalha com uma marca, você tem essa responsabilidade. Sou cocólatra, chocólatra, sou uma aquariana extremamente estabanada. Eu já cheguei aqui quase derrubando esse negócio aqui, então tenho que explicar para vocês. E como aquariana estabanada, em casa me deram um apelido de mão erótica, aonde eu ponho tudo. Porque para vocês terem uma ideia, meu marido colocou uma plaquinha na porta da cozinha dizendo proibida a entrada da Esther. Porque o que eu não quebro, o que eu não estrago, eu me queimo, eu me machuco, eu sou um desastre. Tem algum aquariano aqui? Não? Vocês me entendem, né? Sei o que é ficar de pé, 12 horas, trabalhei no varejo, é sacrificado, essa escala 6x1 que todo mundo reclama, eu trabalhava 7x7, então uma coisa bem diferente, quase patrocinada pela Nike, porque depois de anos trabalhando em pé, vendendo, sendo comissionada assim que nem vocês, não dá mais para usar salto, destruiu o quadril, destruiu o joelho, destruiu tudo, então eu uso só o meu Nike, que tem que ter amortecimento, e vida que segue, né? Vamos embora trabalhar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do White Luxury. Esse termo, ele surgiu principalmente no mundo da moda, onde as pessoas que eram muito ligadas no mercado de luxo, em expor as marcas, em usar bolsas com logos aparecendo, a marca aparecendo, então aquela coisa bem de ostentação, as pessoas passaram a ficar um pouco mais focadas na qualidade, na exclusividade. Aí virou uma coisa muito mais de estilo de vida
do que de ostentação, né? E isso foi sendo agregado para todas as áreas, inclusive na área de arquitetura, aonde o luxo, ostentação, não é mais só ter um apartamento de 500 metros de piso, e sim você pensar mais na união da família, no conceito de você estar todo mundo mais próximo, e viver num espaço onde vocês estejam muito mais conectados uns com os outros. Então a preocupação não é mais de ostentar e tal, sem contar que, se a gente for pensar nos apartamentos grandes, para quem é o luxo de ostentação, você não tem mais empregada, você não consegue mais quem queira trabalhar na sua casa. Então, você tendo toda essa experiência que você tem num prédio como esse, você vai fazer a sua festa com todos esses diferenciais e teu apartamento está arrumadinho. Quer dizer, foi toda a bagunça feita lá embaixo, você nem vai se preocupar mais com isso. Então, é um outro estilo de vida, a gente está vivendo um novo momento onde todo mundo é muito mais prático, né? E muito mais focado no estilo de vida mais simples, mas com muita sofisticação. Quais são as principais características do Quiet Luxury quando ele é voltado para a arquitetura? São 4 os principais pontos: localização privilegiada que esse imóvel tem, planta inteligente, quer dizer, uma boa disposição entre os ambientes, com espaços híbridos onde todo mundo possa se conectar por ali, acabamento, decoração funcional e sempre assinado por designers, e infraestrutura e segurança que também esse empreendimento oferece. Então demanda por entretenimento seguro, né? O que ele falou, você tem as crianças na quadra, não vão ter que sair, aquele seu filho adolescente que quer reunir com os amigos, imagina eles naquela bate-caverna ali, né? Que o pessoal vai chamar de caverna masculina, ou enfim. Então tem muito mais opções para que eles fiquem muito mais próximos da gente. A Coco Chanel tem essa frase que eu gosto muito, que mostra muito sobre esse empreendimento, que o luxo é tudo aquilo que a gente não vê. Então, na verdade, não é para ostentar, só que você sente a sensação de bem-estar, ela está explícita até na planta, né? Então é uma sensação de bem-estar, o cliente vê, sente esse luxo, sente essa sofisticação, essa exclusividade, só de olhar, mesmo que ele não foque nos detalhes. Vamos falar um pouquinho sobre esse consumidor. Esse consumidor que compra empreendimentos de alto padrão, ele é diferente de quando você está vendendo um imóvel mais popular, tá? Então ele é um cliente que ele é muito mais bem informado, e se ele é bem informado, vocês também precisam ser. Vocês precisam conhecer o mundo dele, o lifestyle dele, para poder conversar com ele. Então a gente tem que estudar mais para atender esse cliente. Ele tem bom gosto. Se ele tem bom gosto, a gente precisa estar preocupado com a nossa apresentação pessoal, porque ele vai reparar. Ele é super atento a detalhes, então é importante falar ou mostrar a imagem das empresas envolvidas nisso, porque é uma preocupação dele. Ele é extremamente exigente, nós temos que dar mais atenção. Ele é impaciente, a gente tem que ter agilidade, e ele tem sempre razão, a gente vai evitar arrogância ou discussão. Quer dizer, ele é que manda em todo o trabalho que a gente está fazendo, todo momento que a gente está se comunicando com ele, ele é o cara que tem a razão. A gente não vai mentir, a gente não vai empurrar, a gente vai entender o que ele precisa e trazer a solução certa. O consumidor do luxo, ele não quer só comprar um imóvel, ele está buscando uma experiência, e é isso que a gente precisa demonstrar. Quem são esses consumidores? Foi feito um estudo que classificou em 4 tipos de consumidores, tá? Então a gente, no caso do consumo do luxo, a gente tem o primeiro grupo, que são os consumidores mais maduros e tradicionais, que são aquelas pessoas que nasceram ricas, que sempre tiveram acesso ao luxo. Esse é o principal consumidor que a gente chama do Quiet Luxury. Ele não quer expor, ele não quer exibir o que ele conquistou. Ele simplesmente gosta do que é bom e pronto. E vai só usar o que é sofisticado, o que é voltado para ele. A gente tem o segundo grupo, que é um grupo que existe muito em Goiânia, que é o novo rico, que é aquele que acabou de ter acesso às coisas do luxo, então ele gosta de ostentar, ele quer justamente... Para esse consumidor é super interessante estar num bairro descolado, bacana, com uma marista, mas é um consumidor que ostenta mais. Isso é bom, tá tudo certo. A gente tem o terceiro grupo, que são os jovens milênios ou a geração Z. Então esses jovens, você tem 2 grupos
grupos dentre os jovens que dizem no luxo, cria-se muita expectativa por esses jovens no mercado de consumo. Você tem os jovens que são os filhos dos maduros e tradicionais, que já nasceram ricos e têm um super acesso ao luxo, e você tem os jovens que são os que enriqueceram, que fizeram fortuna e que estão fazendo fortuna justamente através do seu talento, das inovações, das questões tecnológicas. Então você tem muitos jovens. E você tem o quarto grupo, que inclusive está se falando muito dele atualmente, que são as pessoas da classe média, que eles não são os ricos ainda, são os que eles chamam de querem ser. Só que recentemente foi feita uma pesquisa e eles descobriram, o mercado de luxo no Brasil descobriu que quem compra as marcas de luxo, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, na grande maioria, o maior percentual, são os da classe média. Isso foi uma surpresa que nem eles esperavam. E por que isso? Justamente porque eles estão percebendo que o luxo está muito mais ligado à conquista. Então, as marcas de luxo, elas estão investindo pesado no LinkedIn, justamente por essa razão, porque ali no LinkedIn você tem aquelas pessoas que não são milionárias, não são ricas, mas que têm os seus salários de diretores de empresa, de CEOs de empresa. Então, a gente está falando ali de pessoas de 20 a 50, a 60 mil reais mensais. Essas pessoas estão sendo os grandes consumidores do luxo, porque para essas pessoas que conquistaram através do seu esforço, do seu trabalho, da sua carreira, eles querem compensar essa conquista com um carro novo, com um apartamento novo, quer dizer, mudando o seu estilo de vida. Então é interessante, quando a gente pensa nesses quatro públicos, na hora que vocês forem fazer os seus prospects, tipo, para quem que eu vou vender, onde eu vou buscar clientes novos, não ficar sempre naquele mesmo grupo que eu tenho, pensar nesses quatro grupos e qual que é o diferencial? Para cada um desses grupos, o discurso é diferente. Então, para um jovem, vão ter alguns equipamentos do prédio que são mais interessantes de falar. Os jovens pensam em sustentabilidade, tecnologia, enfim. A pessoa o maduro e tradicional, ele vai se preocupar mais com a segurança, com a exclusividade. Então, para cada grupo de clientes, vocês têm que ter um discurso diferente e uma pegada diferente na hora de vender. Então, por isso que é interessante a gente entender. Aí você tem... Bom, lembrando que na hora que você for fazer esse seu trabalho de demonstração para o cliente, que a percepção do luxo, ela é totalmente sensorial. Então, a gente precisa ativar os 5 sentidos. Então, a gente vai ativar a visão, a audição, o olfato, o tato. Então, isso vocês vão perceber ali quando vocês forem visitar o decorado. Então, é justamente nesse momento que você consegue fazer com que esse cliente sinta todo esse lifestyle, essa questão esse estilo de vida que é esse apartamento, são os equipamentos que ele oferece. Quais são os principais diferenciais para encantar esse cliente? Primeiro, você tem que saber tudo sobre esse cliente, estudar sobre ele, estudar sobre o estilo de vida dele. E mais do que saber, é mostrar para ele que você conhece ele muito bem. É ele perceber que você sabe quem ele é. É fazer com que esse cliente ele se sinta único, especial. É como se cada cliente que vocês levassem lá para conhecer o decorado fosse o único cliente que você está tentando vender aquele apartamento. Ele se sentia assim. É personalizar cada atendimento. Tudo que se fala sobre o luxo está ligado à personalização e exclusividade. Então ele, de fato, estender o tapete vermelho para ele e fazer com que ele se sinta muito especial. Provar que ele pode confiar em você, ou seja, falar de forma honesta, entender as necessidades dele, apresentar soluções, vender valor e não preço. Esse consumidor, ele de fato, principalmente o de alto poder aquisitivo, ele não se preocupa com o preço, então talvez você tenha que falar sobre investimento e sobre todos os diferenciais que ele pode ter. Inicialmente, atender as necessidades do cliente, mas mais do que isso, é surpreender. Olha quantos corretores a gente tem aqui na sala, quantas pessoas que vão tentar vender esse apartamento. Qual seria o seu diferencial? Para pensar, o que você pode oferecer a mais para o seu cliente? Como é que a gente sai de um nível de ser um bom corretor para ser um corretor de excelência? O que te diferencia dos outros?
Então é justamente entender qual é a sua principal característica e demonstrar isso durante a venda, conquistar esse cliente, transformar esse cliente em seu fã, em fã do empreendimento, quer dizer, mudar essa história, se destacar de fato. E para isso, a gente sempre fala de você se transformar num embaixador da marca. O que é o embaixador da marca? O embaixador, na verdade, é uma figura de marketing, onde as empresas contratam uma pessoa, uma personalidade, um artista, um influencer, que ele possa representar a marca e dar status a essa marca, trazer clientes para essa marca. Só que no mercado de luxo, a gente entende que todo mundo que comercializa um produto de luxo é o seu embaixador. Porque se o embaixador é aquele que representa a marca, vocês concordam que vocês são os principais representantes desse empreendimento? E é importante a gente assumir essa responsabilidade. Porque se vocês forem pensar bem, vamos pensar ali numa das grifes de luxo ali do shopping. Se você resolve lá, ganhou sua comissão, lindo, vendeu todos os apartamentos aqui, tá tudo certo, vou no shopping comprar uma bolsa Chanel, uma Louis Vuitton, uma Gucci. Vocês entram numa loja da Louis Vuitton, por exemplo, e a vendedora naquele dia tá virada, tá de ovo virado, brigou com o marido e tal. Ela te dá um atendimento ou ruim ou frio. Vocês saem de lá dizendo assim, eu nunca mais compro com essa tal dessa Esther, ou vocês falam assim, nunca piso mais na Louis Vuitton? É a marca, olha a responsabilidade da imagem que você tem com a marca. Então, o embaixador, além dele não causar uma imagem ruim, ele é responsável por encantar esse cliente. Ele é responsável por transformar esse cliente em fã, tá? E esses embaixadores, aqui está o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que tem contrato até o ano que vem com a Nike, ele tem que assinar para ser o embaixador de uma marca, você assina um contrato. E é um contrato muito extenso, que tem várias cláusulas de responsabilidade, porque pensa, se eu represento uma marca, o que eu fizer de bobagem, pode respingar na marca. Então a gente tem aí vários casos, inclusive de esportistas recentes que pisaram na bola, se queimam uma marca e eles arrastam a marca às vezes para a sujeira que eles fazem. E desse contrato super extenso, eu selecionei os principais cláusulas, só para a gente entender se a gente de fato pode se considerar e o que a gente precisa ser. O que a gente precisa fazer para ser um embaixador de uma marca? Então vamos lá para as principais cláusulas. Primeira coisa, a mais importante de todas, você ser verdadeiramente apaixonado por essa marca. Porque se vocês aqui, o que vocês viram aqui, vocês não compraram esse apartamento, vocês não assinariam um cheque amanhã para comprar esse apartamento, como é que vocês vão passar essa paixão para o cliente? Então não é só vender porque é o que temos para hoje. A gente precisa ter... Tudo bem que está muito fácil se apaixonar por esse produto. Mas vamos falar aqui, vamos dizer que não seja para esse produto. Eu estou falando para vocês como corretora e como o trabalho de vocês. Vão ter alguns imóveis que vocês não são tão apaixonados. Vocês têm que buscar esse entusiasmo, buscar essa paixão, achar o que tem de bom naquele negócio para vocês poderem trazer essa paixão para poder passar para o cliente. Aqui está muito mais fácil. Mas ser verdadeiramente apaixonado, eu até dou um exemplo que uma empresa de carnes contratou o Roberto Carlos para ser o embaixador da marca. E o Roberto Carlos é vegetariano. Quer dizer, não faz o menor sentido. Quer dizer, um erro de marketing que até hoje se fala nisso. Não tem como. Então tem que ser uma pessoa apaixonada. Então, primeira cláusula, ser verdadeiramente apaixonado pela marca, ser a pessoa que conhece profundamente a empresa e os produtos dessa marca, ser capaz de representar o lifestyle da marca. Como assim representar? É o seu cliente, o cliente que você estiver atendendo, ele perceber que você é uma pessoa que moraria naquele apartamento, você tem um perfil para morar naquele apartamento, então você combina com aquilo. Então você tem ali, buscar um nível social e cultural do mesmo nível que o cliente.
Porque quando a gente está num nível muito abaixo, a gente não passa muita credibilidade. Quando a gente fala, olha, isso sim uma questão, é um diferencial importante, ele vai falar, bom, mas se essa pessoa que não entende nada está falando isso, não deve ser. Então, se você se coloca no mesmo nível, não é se colocar no mesmo nível do cliente falar, fui para Paris, você falar, eu também fui. Não é isso. É simplesmente de você conseguir conversar com ele num nível que ele respeite as suas opiniões. Você pode frequentar os mesmos lugares que ele, mesmo sem ir pessoalmente. Hoje a gente consegue frequentar digitalmente os mesmos lugares. Eu posso nunca ter saído do Brasil, mas eu saber quais são os lugares, para que lugares esse cliente viaja, como é que é o estilo de vida, o que se faz de bacana nessas viagens, qual que é o melhor hotel de Paris, qual que é o que acontece de bacana na Europa, enfim. O que está na moda? Então eu vou pesquisar sobre esse estilo de vida e vou conseguir conversar com o cliente nesse mesmo nível. Quando ele me pedir uma indicação de um restaurante, eu vou indicar o restaurante mais bacana, mais caro de Goiânia. Eu não vou indicar o sujinho lá da esquina, aquele que a gente almoçou ontem. Então eu tenho que falar a mesma língua para ter esse respeito do cliente. Habilidade em atrair novos clientes e fidelizá-los com a empresa e conseguir associar a sua imagem com a imagem do empreendimento. Então, justamente conquistando esse mesmo nível do cliente. Lembrando que para ser um embaixador, a gente precisa estudar, a gente precisa ter conhecimento. E conhecimento é poder. Quanto mais a gente tiver conhecimento, mais a gente vai ter argumentação, mais a gente vai ter o respeito do cliente. Sobre o que eu preciso conhecer? Sobre a empresa, sobre os produtos e serviços, sobre o empreendimento como um todo, diferenciais competitivos, conhecer a concorrência direta e indireta, não é só da mesma metragem, não é só no mesmo local, enfim, é a concorrência indireta, porque o cliente que vai comprar, por exemplo, um imóvel para investimento, ele pode estar fazendo um investimento de uma operação totalmente diferente da nossa. Conhecer o mercado imobiliário e principalmente conhecer o cliente, estudar sobre o cliente, o lifestyle desse cliente. Eu tenho que conhecer sobre moda, comportamento, Esther, sobre moda, eu vendo apartamento. Por que eu tenho que conhecer sobre moda? Por que eu tenho que conhecer quem são as blogueiras, quem são as bolsas desejo? Por que eu tenho que conhecer sobre procedimento estético? Para poder conversar com esse cliente. Para quando você estiver atendendo um casal e a esposa dele chegar com aquele bocão, entendeu? Você saber que ela acabou de gastar 50 mil ali só naquela tarde para fazer aquele rostinho que você está vendo ali na hora. Então a gente sabe conversar sobre isso. Até se a gente for pensar nas mudanças da sociedade, por que a gente tem que saber de tudo? Vocês sabiam que hoje a gente vive uma nova era de consumo por causa do Ozempic? O Ozempic hoje está mudando o consumo. Os supermercados hoje deixaram de vender alimento processado, porque está mudando o estilo de vida. Então eu tenho que saber que a pessoa que está usando Ozempic, eu tenho que saber o que é um jejum intermitente. Vocês já ouviram falar de jejum intermitente? O jejum intermitente você não pode comer nada, pelo menos até umas 2 horas da tarde. Tipo, geralmente as pessoas fazem esse jejum da noite até as 2 da tarde. A pessoa, você vai levar a cliente para ver o apartamento às 10 da manhã. Ela tá zoada de fome, mas ela não pode comer. Você já oferece o café sem açúcar, sem nada, porque o café sem açúcar e sem adoçante não quebra o jejum intermitente. Então, percebe que são as bobagens, futilidades, mas que isso me ajuda no meu discurso com o meu cliente. Então, eu tenho que saber sobre tudo isso. Eu tenho que conhecer as tais it bags. O que são it bags? São as bolsas desejo. Hoje, a mulherada, elas gostam de umas bolsas que são as bolsas de grife, as bolsas mais famosas. Então, é uma Lady Dior. Vocês sabiam, meninos, que bolsas têm nome? Então, para essas bolsas com nome, basta você saber que você está preocupado na hora de falar o preço de $1.000. Tudo bem que essa aqui é de crocodilo legítimo, com diamantes, mas essa é a tal da Birkin, que é uma bolsa que a mulherada toda gosta. Mas ela sem diamante, sem crocodilo, já custa 150 mil. E não é todo mundo que pode comprar. Bobagem, Esther, futilidade. Mas o seu cliente do luxo vai conversar sobre isso. Aqui eu coloquei
coloquei algumas marcas, eu coloquei só por ranking das que mais valem, mas para vocês terem uma ideia, se vocês têm uma rede social, vocês têm que seguir todas essas marcas, vocês têm que seguir todos os influenciadores, vocês têm que seguir todos os sertanejos de Goiânia, tem que seguir, porque eu posso vender para eles, né? E assim, ali é importante que você tenha uma postura, para você ser um embaixador, você tem que ter uma postura ilibada, né? O que a gente falou, que o embaixador da marca pode pôr por terra uma marca por causa do comportamento dele. E sem contar que a postura profissional é o que leva a gente para um próximo nível na nossa carreira, é fato. Eu tenho certeza que eu não passei de vendedora a diretora, CEO de marca internacional porque eu era mais inteligente. Eu tenho certeza que o que fez com que eu fosse notada fosse a minha postura, o meu comprometimento, a minha proatividade, a minha educação, os meus valores. E para o cliente que vocês estão vendendo um apartamento, vocês estão vendendo uma coisa para a vida deles, para a família deles. Então, entender essa questão da postura de vocês, sabe? A questão de ser educado, ser gentil, ser pontual, só prometer o que vocês possam cumprir, não enganar o cliente, construir uma carteira de relacionamentos, não só com o patrão, com o cliente, mas também com os colegas, ter resiliência, saber se recuperar. A gente trabalha com comissão, nem todo dia é um dia bom. A gente às vezes ganha, às vezes vende, às vezes a gente não ganha nada. Então a gente tem que saber que amanhã pode ser um dia melhor, amanhã eu fecho aquela venda. Então a gente conseguir lidar com as frustrações através de uma inteligência emocional. É super importante trabalhar a inteligência emocional, trabalhar a saúde mental, e para isso vocês precisam pensar na saúde física. Então, se vocês fizerem uma academia, se vocês fizerem um trabalho para vocês trabalharem o corpo, vocês vão conseguir ter uma cabeça boa para lidar com essas questões, porque independente do que acontece na nossa vida, a gente lá na hora que a gente for levar o cliente no stand, ou com nossos colegas, ou mesmo aqui, a gente tem que ter uma postura bacana, positiva. Essa questão de inteligência emocional, eu até conto, eu sou muito treinada para isso, não porque eu sou de RH, não porque eu me formei em psicologia, não por isso, eu trabalhei essa inteligência emocional muito na minha vida. Eu sou preparada para nunca transparecer os meus problemas, então para mim isso é muito fácil, mas para a geração de hoje é mais difícil. Eu até contei para o pessoal hoje de manhã que eu sou de São Paulo, tá? Antes de eu contar a história, eu tenho que falar de onde eu sou. Eu sou de São Paulo. Meu filho foi sequestrado, ficou 12 horas no cativeiro, e eu no dia seguinte, às 8 da manhã, eu tinha que entrar numa sala como essa, subir num palco e fazer minha palestra. Com a mesma energia, com a mesma motivação, com o mesmo propósito em transformar vidas. E eu fiz isso. Devolveram meu filho às 9 da noite do dia anterior, são e salvo, mas, apesar de moída, eu subi no palco e fiz a minha palestra. Preparada para isso, porque ninguém tem nada a ver com isso. Então, a gente manter a inteligência emocional faz com que a gente consiga lidar com as dificuldades sem transparecer. Tudo bem, vou precisar de terapia, eu preciso de alguma forma, não quero que vocês também se afundem para ter problema mais sério mental, que a gente já está numa fase difícil. Mas manter o bom humor. Eu sempre faço uma pergunta: quem de vocês precisa trabalhar num lugar que se sinta feliz? Todo mundo. Eu vou refazer a pergunta: ou será que a gente precisa se sentir feliz no lugar onde a gente trabalha? Não tem uma diferença? A gente precisa entender que ser feliz não é uma consequência. Ser feliz é uma escolha. A gente escolhe ser feliz. Independente do que aconteceu no meu dia, eu não fico feliz ou vou sorrir para o meu colega se tudo deu certo no meu dia, porque não vai dar tudo certo no meu dia. Então, independente do que vai dar errado, e com certeza alguma coisa pode dar errado, eu escolho ser feliz. E a gente está falando aqui que começou a apresentação desse imóvel falando sobre felicidade. Felicidade é arquitetura, está escrito lá na frente. Felicidade é arquitetura. Então, se nós não passarmos essa mensagem de felicidade, como é que a gente vai fazer com que o nosso cliente sinta essa felicidade e queira viver nesse lugar onde até o paisagismo é pensado na felicidade? Então a gente tem que aqui tomar essa decisão, né? Para a gente estar ali alinhado, para a gente não ser o Roberto Carlos vendendo carne. A decisão é sempre nossa.
na questão da postura. Na questão da postura, é muito importante para atender o mercado de luxo a gente pensar na nossa imagem pessoal. Porque o nosso cliente, ele vai reparar em nós mulheres se a unha estiver descascando, se a raiz estiver aparecendo, se a minha camisa estiver amassada, se minha barba não estiver feita. Esse cliente repara. E aqui é só para vocês terem uma ideia o quanto que isso é um fato. 58% da imagem do que as pessoas veem sobre a gente diz respeito à nossa imagem, à aparência, como a gente está vestido, como a gente se apresentou. É o tal do dress code. Sabe o que é o dress code? É um código de vestimenta, usar a roupa certa para o lugar certo. É como é desrespeitoso você ir no casamento de uma amiga na igreja, você ir de jeans e calça rasgada e camiseta e tênis. Não é educado. Então, a maneira que vocês vão se apresentar para atender esse cliente, ela tem que ser pensada. É a tal da primeira impressão, né? E aí, aqui já falei do dress code, o menos é mais. A regra para se vestir para atender esse cliente é essa do luxo. Sofisticação, elegância e simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Por exemplo, eu tenho que usar tênis, né, para eu poder sustentar o meu corpinho trabalhado de 30 anos no varejo. Mas o que eu fiz? Para eu poder vir de tênis, vim montada no brilho, primeiro porque é Goiânia, né? Eu falei, deixa eu ver o que as Goiânias brilham, tem que pôr brilho para agradar as goiânias. Mas eu pensei na roupa que eu ia usar para ser adequado para vocês. Mas é como se eu falasse, eu me importo com vocês, eu me arrumei para estar aqui com vocês, então é o respeito. Se eu viesse também toda decotada, de roupa justa, eu também podia passar a mensagem errada, vocês concordam? Então é a mensagem que eu quero passar, ela tem que estar refletida em como eu me visto para o mercado de luxo. É um fato. Por que eles começaram pensando na fachada do prédio? A primeira impressão que você vai ter do prédio é a fachada. A gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Eu acho essa frase do Walt Disney perfeita. E agora, para finalizar, eu não contei para vocês, né? Eu tinha contado para as outras turmas de hoje que o povo me deu um tempo super curto para eu ficar aqui. Eu queria passar muito mais estratégias para vocês, mas eu não tinha tempo, porque eu sei que vocês são ocupados, tem 1000 eventos por semana, então o meu tempo está correndo, aqui está acabando. Daqui a pouco o pisco, o negócio vermelho acabou. Então eu tive que sintetizar o que é de mais importante para a gente falar aqui hoje. Então vamos lá, para finalizar, vamos falar das 4 passos para ter sucesso, para vender o imóvel, para ter sucesso na carreira. Compreensão do cenário, definição do objetivo, elaboração da estratégia e criação de um plano de ação. O que seria isso? Compreensão do cenário é conhecer aonde eu estou pisando, o que eu vou fazer. Então, conhecer profundamente a empresa, o imóvel, a comercializado, entender as principais dúvidas e demandas do cliente, entender as dores e trazer as soluções. Hoje eles apresentaram dessa forma para vocês. Eles primeiro mostraram a dor e trouxeram a solução na planta. Segundo ponto, definir o objetivo. Aonde você quer chegar? Qual é o seu propósito? É vender um apartamento ou vender 10 apartamentos? Eu tenho que entender. E aí, em cima do meu objetivo, eu criar um plano de ação. Se eu quero vender 10 apartamentos, quantos contatos eu tenho que fazer por dia? Quantos clientes novos eu tenho que conquistar? Aonde eu vou? O que eu vou fazer? Só para a gente não cair naquela frase do Alice no País das Maravilhas, que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E outra, ter um foco por dia, por mês. Eu não vou deixar mais tarde eu faço esses contatos, eu tenho até o final do mês para bater minha meta. Será? Vocês conhecem o calendário de quem tem meta para bater, quem é comissionado, que nem a gente? Todo dia 30. Não deixa para correr nos últimos dias do mês. Todo dia 30. Eu tenho que ter foco. Tem mês, a gente teve no mês passado, a gente teve tipo 2 feriados em menos de 10 dias. Olha o que a gente perde de oportunidade de venda. Então eu tinha que ter planejado sobre isso. E a elaboração da estratégia? É pensar em qual a estrutura que eu preciso para cumprir com essa minha estratégia. Que materiais eu vou usar? Que materiais que a empresa está me oferecendo? Eu vou poder usar aquele filme do
do arquiteto lá falando do paisagismo, eu vou poder usar o filminho que eu vi aqui hoje, eu vou ter as plantas, o que eu vou ter de material, como é que eu vou apresentar, qual material que eu, da minha empresa, da minha corretora vou usar. Então eu tenho que criar uma estratégia, pensar sobre tudo isso, analisando os perfis e sabendo o que vai ser importante. E criar um plano de ação. Classificar os meus clientes, entender a solução que eu vou oferecer para cada cliente, definir as estratégias de contato, vai ser por e-mail, vai ser por telefone, vai ser por WhatsApp, vai ser pelas redes sociais, escolher o melhor contato, o melhor canal para cada contato e elaborar as ferramentas de apresentação. É estratégia, não adianta ir fazendo impulso, não é tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente tem que escolher esse caminho, a gente tem que se programar, a gente tem que planejar. E mais ainda, aprender a gerenciar o nosso tempo. Porque o que a gente perde muito é porque a gente fica ali sem gerenciar o tempo e aí não dá tempo de fazer nada. Eu trouxe aqui algumas ferramentas. Esse aqui é o meu cartão de visitas. Por que eu trouxe esse cartão? Esse cartão, depois, se vocês quiserem ver, eu tenho ele impresso. Ele impresso, ele está exatamente assim. Eu nunca pensei que eu ia ter uma foto no cartão de visita. Só que o pessoal de marketing me informou que eu, como sou conhecida nas redes sociais, eu esqueci de falar lá no começo, né? Com essa questão do propósito, quando eu fui pensar na rede social, eu também tenho um propósito. Se o meu propósito é transformar vidas, lá nas redes sociais, eu sou forte, principalmente no LinkedIn, eu resolvi abraçar uma causa. Qual foi a causa que eu abracei? Eu sou top voice contra o etarismo, porque pessoas de mais de 50 anos têm muita dificuldade de conseguir emprego. Como top voice contra o etarismo, hoje eu sou a 7ª pessoa mais influente do Brasil no LinkedIn e estou entre as 100 mulheres mais influentes do mundo por defender um propósito. Mas por defender um propósito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a informação que eu tenho eu tenho que usar em todas as minhas redes sociais a mesma foto. E por que uma foto no cartão? Porque eu sou reconhecida pelas minhas redes sociais. Os meus seguidores vão me reconhecer na rua pela fotinho da minha rede social. Então ter uma foto profissional e tal na minha rede social e a mesma foto ser usada no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em tudo, tá? Aí você tem um QR Code. Essa tela aqui, eu tenho exatamente essa foto com esse QR Code já embutido na minha tela de descanso do meu celular. Depois, quem quiser, eu mostro. Na hora que eu aperto o meu celular, mesmo sem desbloquear, ele aparece isso aqui. Ou seja, num network como esse, que rapidamente eu preciso passar um contato, eu só apertei meu telefone e mostrei meu QR Code, o meu colega, a pessoa que queria meu telefone, já está com meu telefone. Então, é tudo estratégia de comunicação, tá? Se vocês vão reparar que quando vocês clicarem no meu QR Code, saiu exatamente essa foto, só que quando você clica lá, não vai sair assim, vai sair já o link, ou para o meu WhatsApp, ou para o meu LinkedIn, ou para o meu Facebook. É estratégia de comunicação rápida. E por que ter ele impresso? Às vezes, nessa rapidez, a pessoa pede seu telefone, não dá tempo, ele está sem o telefone, você tira o cartão e entrega o cartão. A gente que é vendedor, a gente tem que fazer a venda, não podemos perder tempo. E para que a gente não perca tempo, vocês já ouviram falar no pitch de elevador? Todo mundo que trabalha com vendas e que tem que prospectar clientes tem que ter um pitch de elevador. Por que chama pitch de elevador? Eu estou hospedada aqui no WTC. É como se eu pegasse meu elevador lá no 14º andar onde eu estou. Na hora que eu entro no elevador, entra a pessoa que eu quero vender o apartamento. Eu tenho o tempo do 14º até o térreo para dizer quem eu sou, qual o meu diferencial, o que eu vendo, que dor eu consigo resolver para você. Então eu tenho que ter meu pitch de elevador. É nesses encontros que vocês fazem, vocês têm o pitch de elevador de vocês. Como é que eu pus aqui como se fosse o meu, tá? Então, muito prazer, me chamo Esther Morgan, sou headhunter, palestrante, especialista no mercado de luxo e tenho a solução para evitar o turnover na sua empresa, porque turnover hoje é uma dor. Para evitar o turnover na sua empresa, formando e capacitando sua equipe para atingir metas e fidelizar clientes. O que eu quero? Na hora que eu cheguei lá no térreo, que eu falei essa frase para ele falou assim, nossa, interessante, me dá seu cartão? É isso que eu quero. Então vocês têm que montar, como montar? Vamos lá. Preparar um discurso de 1 minuto no máximo.
Você pode ver que a minha frase tem menos de 1 minuto, mas preparar um discurso de 1 minuto de acordo com a sua audiência. Eu não tenho um pitch só. Eu tenho um pitch quando eu quero vender meu serviço de headhunter, eu tenho um pitch quando eu quero vender o meu serviço de palestrante ou de treinamento de equipes. Vocês vão ter um pitch para o cara de apartamento de 500 metros, vocês vão ter um pitch para o apartamento do marista. Então vocês montarem o seu pitch. Seja claro e objetivo, adapte de acordo com a audiência. Mencionar, olha só o que vocês têm que colocar nesse texto: o problema que seu negócio resolve, o produto ou serviço que você oferece como solução, o modelo de negócio para o público-alvo e o seu diferencial dos concorrentes. Aí vocês vão, esse discurso tem que passar segurança, e aí vocês vão ter que decorar, fazer isso na frente do espelho. Sabe quando vocês montam uma rede social, e a rede social já está fim do tempo. Eu briguei pelo tempo que eu tinha aqui nesse palco. Praticar. Sabe quando, eu vou falar agora da importância de ter uma rede social decente, organizada, vou até mostrar um exemplo aqui. Sabe aquele primeiro filme que você deixa fixado na sua rede social? É esse que tem o seu pitch de elevador, que você vai fazer na frente da câmera e vai falar: olá, eu sou Esther Morgan, eu sou corretora, eu trabalho com imóveis de alto padrão, a solução que eu ofereço é essa, meu diferencial é esse e aquele. Isso vai estar lá e é o que vai vender. Eu posso usar a minha rede social, aquela que eu posto, o churrasquinho de ontem com os amigos, o meu filho de sunguinha na piscina, eu com a bandeira do Timão, eu abraçada com o Lula, abraçada com o Bolsonaro, eu posso botar isso na minha rede social? Eu posso botar essa minha foto na rede social com os peitão aparecendo, toda sexy? Não, é uma foto profissional. Então eu tenho que preparar minha rede social. Eu busquei na internet, eu vou colocar aqui porque está aberto, e eu peguei aleatoriamente. Inclusive tem alguém de Goiânia que vamos ver se por acaso está aqui na sala. Por acaso o Leonardo Valério está aqui? Porque ele não estava nas outras 2 turmas, não? Não? Mas olha só, deixa, hein? Eu fui no LinkedIn, que é onde eu sou forte, é onde vocês hoje têm bastante prospect, é um lugar bom para vocês anunciarem, para vocês terem um perfil bacana e relevante, e coloquei corretor de imóveis. Apareceram só esses 2, apareceram uns, mas estavam muito ruins. Repara que a foto está adequada, que ele colocou ali, ó, seu guia especializado de alto e médio padrão, colocou o Cresce, colocou qual é a empresa, tá vendo? Tem que ser profissional. E aqui no Instagram, eu peguei o da Gisele, tá vendo? Ó? Também ela colocou o Cresce, ela colocou um link que vai direto pro WhatsApp dela, e ela tem, eu acho que vale a pena entrar no dela para olhar, ela tem vários vídeos, ó, 3 passos para comprar um imóvel na planta, ela dá dicas, ó, primeiro residencial, não sei o que, é profissional. Então, manter um perfil profissional. É isso, muito obrigada. No anterior, eu terminei 1 minuto e meio mais cedo. Esse eu terminei 2 minutos depois, né, patrão? Acontece. Tudo certo. Nada que nos incomode. Obrigado, Esther. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Vamos falar de coisa boa agora, né? Coisa ainda melhor, vamos lá? Vamos lá, pessoal, metro quadrado, já sopraram aí, então vamos pensar em metro quadrado. Mostrei um monte de coisa legal, acho que vocês já pensaram quanto deve estar valendo esse produto, mas eu vou trazer um recorte para ajudar a posicionar vocês. Isso aqui é uma pesquisa da DEM, essa pesquisa é de 1 ou 2 meses atrás, não mais do que isso, estão super atualizada. E aqui a gente traz o valor do metro quadrado por bairro. Primeiro bairro, setor Bueno, valor médio do metro quadrado, R$ 11.735. Setor Marista, nosso queridinho aqui, R$ 12.887 o metro quadrado. Setor Oeste, R$ 11.453. Vou pular o Parque Amazônia, porque o Parque Amazônia não é esse objeto de desejo todo. E vamos para o Jardim Goiás aqui, 10.675. Ainda provoca um pouco mais. Setor Serrinha, 10.699. Só para vocês terem uma noção.
Então, naturalmente, o nosso produto deve estar ali, né? Pelo menos 11.500 a 12.500 para ser barato, concordam? Como é que é? 11 está o quê? 11 está ótimo? Então vamos fazer um recorte, vamos ser mais específico e olhar no detalhe do setor marista. Metragens de 101 a 150 metros, é justamente onde a gente está posicionado. E aí a gente vem para o marista e tem o valor de 11.874. Então, de fato, 11.500 está muito barato, já é um produto super bem precificado, sobretudo partindo do princípio que entrega isso tudo. Mas a Bambuí e a Lírios, elas são diferentes. A gente não gosta de muita objeção e a gente gosta de sair acelerando. Então, nada mais coerente do que realmente a gente vir com um preço mais agressivo para a largada, e a gente tem 10.500. Pessoal, detalhe, como o cara fala, detalhe, bebê, 10 primeiras unidades, tem que correr, tem que acelerar. Que dia é hoje? Hoje é dia 30, já é dia de vender, é dia de fazer acontecer. Já saiam daqui, já acessem os materiais, já procurem o time comercial, vamos marcar esses treinamentos e vamos vender. Quanto mais rápido chegar, mais chance a gente tem de pegar esse preço. Pensem o seguinte, daqui para 12.500, 12.800, tem muito espaço para crescer e a gente consegue ainda crescer o preço desse produto e ele continua barato. Então assim, não percam tempo, vamos trabalhar. Lembrando que isso aqui é valor médio. Humberto, meu cliente gosta de coisa filé, ele quer o último andar nascente. Vai ser um pouco mais caro, né, gente? Assumam uma variação aqui de 5% como referência. Humberto está me falando então que se o cara for no último andar com a vista bonita nascente, vai ser mais caro? 5% que vai lá para uns 11 mil? Provável. E se o meu cliente quiser um primeiro andar poente todo esquisito, vai ser mais barato? Vai ser bem mais barato que isso. Então tenham isso em mente, direcione os seus clientes conforme a condição financeira deles, para a gente ter certeza que consegue jogar essas vendas para dentro. Aqui a gente traz os simuladores para as 3 metragens principais do produto. Outro detalhe importante, nessas metragens a gente não está considerando o escaninho. Humberto, meu cliente quer escaninho. Pode calcular mais 2 metros quadrados, tá? E aí 2 metros quadrados vezes aquele valor de metro quadrado que você vai somar nesse simulador. Ok? Todo mundo entendeu? Vocês vão vender? Sim! Vão vender? Sim! Vão, beleza. E assim, produto bom, tudo legal, um monte de diferencial, tem ambiente inédito, espaço de festa exclusivo, único em Goiânia, preço abaixo do valor de mercado, uma planta redondinha, cheia de diferenciais, que eu nem citei todos. E acho que acabou, né, Gustavo? Tem mais coisa? Ainda tem mais coisa, Pedro. Tem? Pode não parecer, mas tem. Ainda tem premiação. Chama aí aqui no comercial da Bambuí. Só no comercial aqui para falar. Todo aqui, para quando eu ajudar a falo de gente a prêmio poder com esse preço, já apresentar. dá batedeira em mim. Então vou deixar o pessoal falar aqui, porque tem coisa boa. Boa tarde, pessoal! E aí, quanta gente bonita, tanta gente conhecida. Muito bom ter vocês aqui, estou muito feliz de estar com todos vocês. Estou com o meu time aqui. Eu sou Zuila, para quem não me conhece, sou gerente da Bambuí há 6 anos. E aqui está o meu time comercial, que trabalha comigo diariamente. Essa é a Camila, Vanessa e o Casarotti. Eles atendem a carteira de vocês aí individualmente. E a gente vai estar falando com eles aqui sobre a premiação, com vocês, tá bom? Vamos lá então, gente. Primeiro start, vai lá, Zuila. Vamos lá. Tem que apertar aí. Vendeu, ganhou. 05. Gostaram? É vendeu, ganhou, gente. Vendeu, ganhou, não é? Esse aqui não é meta, tá? Vendeu 5% mais meio para imobiliária, tá bom? Já pode ir. Precisa emitir Só nota, isso? não, tirar a intermediação, sim, vamos ganhar esse dinheiro? Quem vai ganhar? Quem ganha mesmo. Vocês querem mais? Então vamos fazer mais um. Passa a bola aí. Podemos colocar uma premiação por meta, gente? Todo mundo está engajado aqui? Quem vai vender? Hein?
Vocês viram isso aqui? 40% vendido. 115 mil reais em dinheiro. Pouco é bom, vocês querem mais? Mais? Então vamos fazer um grito bem forte. 1, 2, 3, vamos soltar um como vender bambuí? 1, 2, 3! De novo, 1, 2, 3! Isso! Pessoal, ó, são 10 Pix de 10 mil reais para os corretores que venderem e 5 Pix de 3 mil para o gerente, tá? Então, como diz o ditado, gerente também é gente. E tá aqui. Vamos bater essa meta fácil, não vamos? E aí, vocês querem mais? Pode mais, né? Eu acho que 40% no Marista, um terreno de 2.500 metros quadrados, com todos esses atributos e um preço médio de 10.500, acho que a gente pode subir o sarrafo, não pode? Então vamos. Então vamos colocar uma outra? Vamos lá, Zé? E aí? 60% vendido, e o amigo. É isso aí. Vocês gostaram ou não gostaram? Turma, então vamos. Próximo grito de guerra nosso aqui. Eu falo vamos vender, vocês falam lírios, beleza? Vamos vender? Mais alto, gente. Vamos vender? Isso aí. Agora a gente vai pra próxima. E a última? Dá pra melhorar? Ou tá bom já? Aqui tem um detalhe, tá? O vendeu ganhou tá rolando direto. Isso aqui é não cumulativo. Só que aqui você já tem mais um ganho sim que não tá aparecendo. Isso aqui vai valer por 90 dias a partir da liberação das vendas, que acontece no dia 11/6. Ou seja, corram, comecem a trazer essas pastas, vamos esquentar esse produto, porque essas vendas vão entrar, vocês vão fazer o percentual. E a gente tem um prêmio outro ainda. Esse aqui é diferente. Esse prêmio que vem agora, eu vou dizer pra vocês. O que vocês acham que é? O que tá faltando? Que? O spoiler é o seguinte: valoriza com o tempo, hein? Valoriza com o tempo. Você... E aí? Que é? Não, gente, peraí. Pode falar do outro pessoal que fez uma premiação agora, que todo mundo ficou encantado. Foi um carro. Qual foi o carro, Gustavo? Foi uma Porsche? Uma Porsche. Vocês acham que Porsche é um bom prêmio? Qual que é o carro mais caro aí? Eu não sei, assim, tipo... uma Sem ser uma Porsche, qual seria o outro? Qual seria o objeto? Porque vocês estão querendo negócio, né? Tem dinheiro, tem carro, e agora vai ter o quê? Não sei, vocês estão falando, hein? 80% vendido. Vem o quê? Pode colocar? Todo mundo Todo mundo levanta o celular aí agora. batendo pé, todo mundo batendo Todo pé. mundo Vamos ver, filma vamos aí. ver. Vai. Bora. Vai. Calma, Agnes, segura o coração. Quero barulho, meu povo! Quem vai levar esse apartamento, gente? Olha lá! Quem que levantou? O Ara levantou primeiro. Cadê o restante? Bora! Quem vai levar esse apartamento? Vamos vender. É uma premiação nunca vista, tá? Nos últimos anos, ninguém tem apresentado uma premiação dessa, porque hoje ele tá saindo a 1.200.000 e pouco, como vocês viram no simulador. Mas a gente está falando de uma premiação que você vai receber quando estiver pronto. E quando estiver pronto, isso acontece o quê? Isso valorizou. Como o Casarotti falou, é um prêmio que vai estar sendo valorizado. Então vocês estão aí com um prêmio na mão de mais de 1.400.000, mais de 1.600.000 daqui a 4 anos. Então quem vai levar esse prêmio? Bora de novo, bora energizar esse negócio. É isso aí, gente. Pouca gente que quer ganhar um prêmio, hein? Pouca gente levantando. Então vamos ver. Quem vai vender, levanta lá em cima e vamos lá. Oi! Turma, é isso. Agora vamos marcar treinamento. Ainda tem mais uma coisa, né? Vocês receberam um númerozinho aí. A gente vai passar o vídeo do produto, mas antes a gente vai colocar aqui, ó, pasta com Pix. O Pix a gente está pedindo um Pix de 5.000 reais, então pasta com Pix.
A gente vai começar já, a partir de amanhã, os treinamentos. Procura os meninos, me procurem. Vamos agendar o treinamento de vocês. Aí a gente vai entrar no detalhe do produto, tá? Pra gente saber realmente passar tudo que a gente está oferecendo para esse cliente. E a abertura de vendas dia 11/6. Então, se a meta são 90 dias, né, que a gente tem que bater para vender os 80% e sortear esse apartamento, a gente já está com uma deixa até do dia 11/6, de hoje até dia 11/6 para estar trabalhando. Porque a meta começa a valer a partir do dia 11/6. Então, a gente tem esse bônus, tá bom? De tempo aí. Pessoal, produto bom, diferenciado, lazer fantástico, localização ímpar, arquitetura singular, preço bom pra caramba, premiação foda, me desculpem o termo. Cara, só vender, só depende de vocês agora. Vamos correr atrás, vamos acelerar, vamos buscar a turma, vamos fazer treinamento. O decorado tá lindo, tá pronto, só esperando vocês para esse treinamento. Não falta mais nada, o RI tá na mão, tá tudo organizado. Agora é só pra frente e eu quero saber quem vai tirar onda e vai morar com o cliente, né? Você visita o cliente. Cara, isso é muito foda. Então assim, vamos acelerar. Eu vou passar o último vídeo aqui. Depois a gente vai fazer um outro sorteio. Esse último vídeo é só para terminar de arrematar, só para todo mundo recapitular tudo aquilo que a gente falou. E pensem sempre no que a Esther também falou em relação ao planejamento, foco, correr atrás e fazer acontecer. Porque não adianta nada a gente trazer isso tudo se vocês não se movimentarem. Então conto com todos vocês e vamos lá recapitular, hein? Presta atenção. Marista 262, o primeiro lançamento White Luxury de Goiânia. Pioneira em vários detalhes. Academia by Movement, a primeira com box de alta performance da Punk CrossFit. Do Ibirapuera para Goiânia, o primeiro empreendimento com paisagismo realmente exuberante, com inspiração americana. É o primeiro residencial com after lounge, um bar secreto e surpreendente. Primeiro com Private Club, 2 piscinas e sauna exclusiva, onde o design é um convite a ficar. O primeiro com quadra poliesportiva com super dimensões para diversas modalidades. E finalmente, o primeiro de Goiânia a unir natureza e arquitetura para ampliar a felicidade. Marista 262. Um novo conceito de alto padrão está lançado. Faça dele o seu sucesso de vendas. Vamos lá, gente. Vamos ver quem ganhou. Todo mundo com vai um levar? papelzinho na mão. Vamos ver quem vai levar? Todo mundo com um papelzinho na mão. Vamos lá. Dispara. 5, 4, todo mundo. 2, 1. O número é 243. Tá aqui ou não tá? Aê. Então vem aqui.